irmãos, irmãs, salve Maria Santíssima. Meu nome é Luciano Bueno, sou daqui da cidade de Londrina, da paróquia Nossa Senhora dos Migrantes. Participo na Capela Santa Rita de Cássia, aqui da nossa cidade, da nossa paróquia. E dando seguimento a esse trabalho, esse apostolado que estamos fazendo, sobre um estudo, uma reflexão sobre a vida dos santos. Hoje eu venho falar para vocês sobre a vida de Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso Maria de Ligório, ele nasceu no ano de 1696. 1696. E faleceu no ano de 1787. Ele foi bispo da Santa Igreja Católica, foi escritor, poeta, ele também era artista, gostava de pintar algumas coisas e, além de tudo, ele foi doutor da igreja e fundador de uma congregação dos padres redentoristas. Ele estudou na Universidade de Nápoles e aos 16 anos já estava formado em Direito Canônico e Civil. Como advogado, ele conseguiu um renome, mas ele abandonou tudo para se dedicar à vida religiosa. Então, o Santo Afonso, ele nascido no ano de 1696, o ano que ele foi batizado também, ele era de uma família muito nobre. O seu pai, José, era comandante do exército, onde na cidade de Nápoles ali tinha várias tropas, e os muçulmanos estavam atacando. Então o seu pai José era um dos comandantes. Então a família era muito nobre, tinha dinheiro. E Santo Afonso, filho primogênito de José, estudava em casa, e aos 12 anos ele já dominava a ciência humana, a filosofia. Era um jovem muito inteligente, porque a realidade dele proporcionava isso, devido a ser uma família nobre. Mas ele se achava como se ele tivesse preso em uma grade de ouro, uma grade dourada ali. Então, assim, ele se encontrava preso naquilo ali. Aos 16 anos ele já tinha se formado em Direito Canônico e Civil. E aos 19 anos ele começou ali a exercer sua profissão, a advogar, onde ele alcançou muito prestígio. Só que em 1623 ele teve uma grande decepção, porque através dos mecanismos políticos ali, ele acabou perdendo uma causa muito importante, um trabalho muito importante. E aonde nesse trabalho, nessa decepção, ele até proferiu uma frase onde ele dizia: ó mundo, agora te conheci. E dentro dessa decepção, ele tomou, 4 semanas depois, ele tomou uma decisão, porque, como disse Santo Agostinho, de todo mal Deus tira um bem maior. Então Santo Afonso, ele entendeu isso. E na igreja ali de Santa Maria de La Mercedes, diante de uma imagem da Virgem Santíssima, ele consagrou a sua vida ao sacerdócio e fez um voto de consagração, que se tornaria um sacerdote. Então ali começa, de uma forma mais forte, a sua devoção à Virgem Santíssima, aonde ele consagra a sua vida, o seu futuro, aos cuidados da Santa Mãe de Deus. Em 1723, Santo Afonso, ele faz esse voto, de se consagrar como sacerdote, entra para o seminário, e em 1726 ele é ordenado como padre. Então, ele foi ordenado ali como padre em 21 de 12 de 1726, na Catedral de Nápoles. Em 1730, na costa amalfitana, onde desembarcou com 5 amigos, se tornou um dos maiores pregadores da época. Então, ali, em 1930, ele foi até aquela cidade amalfitana e ele se consagrou, junto com seus amigos, ao exercício de pregar a palavra. E ali na cidade, na região de Nápoles, ele era conhecido já como um dos maiores pregadores daquela realidade. E ali também ele fez outro voto, de não perder só 1 minuto de sua vida com coisas ociosas. Mas devido ao seu esgotamento, depois de ter feito esse voto, devido ao seu esgotamento, o seu cansaço, ele ficou doente. Então aí ele foi ter que ser retirado e enviado às montanhas.
né? Foi ali nas montanhas, na Serra de Santa Maria de Monte, onde o povo estava abandonado espiritualmente. Então Santo Afonso foi para essas montanhas, onde o povo lá, os pastores, os cabreiros, junto com suas famílias, ele percebeu que aquele povo, Santo Afonso percebeu que era um povo abandonado espiritualmente. Então Santo Afonso ele começou um trabalho de evangelização, aonde com esse povo todo dia ele celebrava a Santa Missa, né, e dava aula de catecismo. Ele dava aula de catecismo todos os dias. E Santo Afonso ele também tinha um hábito de todos os sábados ele fazer uma pregação mariana sobre a Virgem Santíssima, em honra a Nossa Senhora, a quem ele dedicava a sua conversão. E foi nesse lugar, na Serra de Santa Maria de Monte, que Santo Afonso ele viveu a sua segunda conversão. E foi quando ele viveu essa segunda conversão, ele passou a ter uma ideia, a criar algo em sua mente, em seu coração, a nascer algo dentro dele. O que é? É um desejo de fundar uma nova congregação. Uma nova congregação. E ele ficou, por volta de 2 anos neste lugar, vivendo ali na cidade, em torno, em Nápoles. E ele, daí, sem se despedir de ninguém, Santo Afonso ele montou num jumento, que era uma montaria, era uma montada dos pobres, que os pobres usavam, e ele foge da cidade, para uma cidade chamada Scala, sem se despedir de ninguém. Conheceu lá a Ordem das Irmãs Redentoristas. Então Santo Afonso, quando ele foi para Scala, sozinho, ele ali conheceu a Ordem das Irmãs Redentoristas, onde a fundadora era a Irmã Celeste. E o bispo da época era Dom Falcoia. E Dom Falcoia, ele ali incentivava muito e apoiava o trabalho das Irmãs Redentoristas que a Irmã Celeste havia fundado. E Santo Afonso ele começou a ter um vínculo muito grande com a Irmã Celeste, aonde a Irmã Celeste o encorajava, o dava forças para fundar essa ordem, porque ele partilhava com ela o desejo de fundar uma ordem, um mosteiro para os homens. Então a Irmã Celeste, ela ali encorajava Santo Afonso Maria de Ligório para fundar essa nova ordem, para dar sequência no seu projeto de evangelização, de fundador de comunidade, de congregação. E na manhã de 9 de novembro de 1732, com a presença do bispo Dom Falcoia, na Casa Anastásio, que foi a primeira casa onde Santo Afonso morou quando saiu de Nápoles, a congregação redentorista foi fundada por Santo Afonso Maria de Ligório e com a bênção de Dom Falcoia. Em dezembro de 1732, começa a primeira missão dos redentoristas, onde já estava definido o seu apostolado. Se o pecado do homem é grande, o dom da redenção é ainda maior, porque Deus, Ele próprio, há de redimi-los. E junto com esse apostolado também, de evangelização, de acreditar na redenção do nosso Senhor, Santo Afonso, junto com seus filhos espirituais, eles celebravam os sacramentos, a Santa Missa, a confissão e a aula de catecismo. Mas eles tiveram no ano de 1738 que abandonar a Casa Anastásio, que foi a primeira casa da comunidade, em 1738. E se mudaram para a igreja de Santa Maria, onde Santo Afonso fez a sede do noviciado, onde o apostolado era a adoração ao Santíssimo Sacramento, a celebração da Santa Missa e as aulas de catecismo. Depois de 3 anos tiveram que abandonar esse lugar para sempre, depois de muitas agressões à instituição e ameaças. Então, nessa casa Anastásio, Santo Afonso, junto com seus filhos espirituais, eles sofriam muitas perseguições e ameaças
de pessoas, né, que se sentiam incomodadas com a presença da comunidade redentorista, da congregação redentorista. Então eles tiveram em 1738 que abandonar, né, esse lugar e nunca mais voltaram para ali. Aí eles foram para a cidade de Tiorônia, para a igreja de São Nicolau, que até em 1980, né, bem recente agora, as pessoas podiam ir lá para visitar essa igreja que era existente, mas nesse ano de 1980, devido a um terremoto, a igreja foi destruída, né? Foi destruída, né? Mas algumas pessoas, depois desse terremoto, ajudaram a reconstrução, né? A restauração dessa santa igreja. Mas até o ano de 1980 ela estava ali, né? Como o Santo Afonso e os seus filhos espirituais moravam lá, viviam. Então dava para ser visitado. 1736, eles ganharam de um barão da época um lugar para construir a casa-mãe da congregação. Então, toda essa época que Santo Afonso viveu, eles passavam de lugar para lugar e ele tinha um sonho de fundar uma casa, um lugar onde podia ser a casa-mãe e estabelecer um lugar fixo, né, da sua congregação, onde ele podia formar pessoas, formar sacerdotes e religiosos. E então esse barão, que tinha dois de seus filhos eram padres e um deles já era redentorista, consagrado, né, ali na congregação de Santo Afonso. E esses dois filhos ali, eles, né, conversaram com o pai e induziram ao pai a dar esse lugar para Santo Afonso construir essa casa. Então Santo Afonso ele construiu essa casa-mãe da congregação, né? Ele conseguiu construiu da ordem redentorista, com a ajuda de amigos e fiéis foi construída essa casa, onde Santo Afonso conseguiu infundir as regras da comunidade. Então ele conseguiu colocar em prática tudo que ele tinha no coração, tudo que ele tinha ali meditado, que Nossa Senhora tinha revelado para ele, né? Porque algumas tradições dizem que Nossa Senhora falava com Santo Antônio sobre as regras da comunidade, e foi nessa casa, né, onde o barão ali, né, deu esse lugar para eles e eles conseguiram, né, colocar em prática as regras da comunidade. Santo Afonso, ele viveu 15 anos nesse lugar. Em 1740, fizeram o primeiro profissão religiosa de consagração à comunidade até o fim da vida, né? Até a morte. Então ele mais algumas pessoas, alguns padres e religiosos, em 1740 fizeram essa consagração, né? Aceita ali pelo bispo, né, Dom Falcoia, né, que ministrou ali aquele momento. Em 1743, Santo Afonso foi eleito reitor-mor, devido ao grande número de jovens que procuravam a congregação de Santo Afonso. Ele teve que construir uma nova casa, né, para conseguir acolher todos esses jovens que queriam ali adentrar o carisma de Santo Afonso, né? E ele construiu essa nova casa e deu o nome de Casa Pagani. Até hoje essa Casa Pagani ela existe. Em 1753 concluiu a sua obra mais importante. Então, em 1753, Santo Afonso ele concluiu essa obra, né, que para ele, né, e para a igreja, né, ali, olhando a vida de Santo Afonso Maria de Ligório, foi a obra mais importante, que era a Teologia Moral, o nome dessa obra, aonde deu o título para ele de doutor da igreja. E foi nesses meados também de 1750 que Santo Afonso ele escreveu um livro também dedicado à Virgem Santíssima, que é esse livro aqui, ó, Glórias de Maria. Santo Afonso ele teve uma dedicação muito forte, muito intensa a esse livro. Foi um estudo que ele fez de 15 anos para em 1750 conseguir, né, mandar editar o primeiro livro, né, sobre as glórias de Maria. Todas as tardes de sábado, o missionário pregava sobre Maria.
E foi por isso que, conforme conta a tradição, na pequena sacristia começaram os estudos e as pesquisas que iriam estender-se por 15 anos. Estudos que levariam Santo Afonso a ler praticamente tudo quanto for escrito sobre Maria, desde a Bíblia, passando pelos santos padres da Igreja, pelos grandes teólogos e autores mais recentes. Então tudo que tinha nessa época, né, entre 1735 e 1750, nesses 15 anos, Santo Afonso, tudo que era relacionado à Virgem Santíssima, entre a palavra de Deus, entre os padres da patrística, teólogos, Santo Afonso procura ler tudo sobre isso. Tanto é que nesse livro, Os Glórias de Maria, tem a citação de mais de 170 autores, né, contemporâneos. Ele cita aqui nesse livro. E ele dizia que ele sentia-se na obrigação, né, de escrever esse livro pela gratidão, pois atribuía a Maria sua conversão. Então ele atribuía à Virgem Santíssima a sua conversão. E em 1750, então, que ele conseguiu, depois de muita luta, mandar editar, né, esse primeiro livro. Esse livro, Glórias de Maria, então, ele faz parte do amor de Santo Afonso Maria de Ligório à Virgem Santíssima. E Santo Afonso, em todo o seu período de vida que ele viveu, ele tem 123 escritos, 123 livros. Esses 123 livros, eles têm mais de 21.500 edições e traduzidos em 72 línguas. Então, Santo Afonso, ele é assim, como se fosse uma fonte inesgotável de sabedoria, de conhecimento. Não só de conhecimento humano, mas espiritual, porque Santo Afonso era um homem espiritual, um homem dedicado, né, à mortificação da carne e à consagração à Virgem Santíssima. Então, depois de 1753, onde ele foi ali já nomeado como doutor da Igreja, em 1768 ele escreveu também uma das suas maiores obras-primas, né, que é esse livro aqui, A Prática do Amor a Jesus Cristo. Esse livro aqui, que foi uma autoria assim, de Santo Afonso, de uma forma espiritual muito grande, né, que fala muito sobre o Cristo crucificado, né. Então quem tem por hábito, né, pregar sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, o Cristo sofredor, é indispensável a leitura desse livro aqui também, de Santo Afonso, junto com o livro Glórias de Maria, né, que para mim hoje é a obra mais preciosa, né, a fonte mais segura e com conteúdo muito grande, né, sobre a Virgem Santíssima. Um conteúdo muito grande sobre a Virgem Santíssima. E além do conteúdo, da linguagem também que Santo Afonso sempre usou dos seus escritos, pensando nas pessoas mais simples. Então é uma linguagem muito fácil, muito simples e com muitas situações, né, pautadas naquilo que a Santa Igreja ensina em sua doutrina e na tradição, né, dos padres da Igreja, dos padres da patrística. Então Santo Afonso é uma fonte inesgotável assim, de sabedoria. E em 1768, depois dele escrever essa obra-prima, né, A Prática do Amor a Jesus Cristo, aos 66 anos de idade, ele foi nomeado pelo Papa Clemente XIV bispo da Igreja. Mesmo ele não querendo, ele contradizendo ali, não querendo ser nomeado bispo, por obediência, ele aceitou o seu chamado. Então o Papa Clemente XIV, né, o ordenou, né, bispo da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E tempo depois dele ter sido ordenado bispo, mesmo contra a sua vontade, mas por obediência ele aceitou o seu chamado de ser bispo da Santa Igreja Católica aos 66 anos, ele passou também a ter uma grave doença chamada gota. Mas mesmo assim, com a permissão e na verdade com o desejo do Papa Clemente XIV, Santo Afonso Maria de Ligório, ele cuidava das suas ovelhas, mesmo lá
do seu leito, né, da sua enfermidade, mesmo da sua casa, ele cuidava das suas ovelhas, porque era o desejo do Papa Clemente. O Papa Clemente XIV não aceitava a demissão de Santo Afonso de Maria de Ligório, né? Só em 1775, depois da morte do Papa Clemente XIV, né, o Papa Pio VI ele aceita a demissão, né, de Santo Afonso de Maria de Ligório. E Santo Afonso ele já estava com quase 80 anos de idade. Então, o Papa Pio VI aceita a sua demissão, né? E então Dom Santo Afonso Maria de Ligório, ele deixa ali a sua diocese, né, e volta para a casa de Pagani. E voltando ali então para sua cela na cidade de Pagani, Santo Afonso Maria de Ligório, né, ele passava o maior tempo dentro da sua cela, dentro do seu quarto, né, pessoa muito simples, sacerdote, bispo muito simples, onde dentro da sua cela a única coisas que eles tinham era uma cama, uma escrivaninha com papel, né, os materiais deles de estudo e a sua cadeira de roda. Sofria de dores intensas de cabeça e para aliviar essa dor, Santo Afonso ele inclinava a cabeça no mármore gelado para tentar aliviar um pouco dessa dor, que era muito intensa. E devido à dor ele passou a ter a cabeça, inclinando a cabeça para tentar aliviar a dor, isso fazendo com que ele tivesse uma posição, né, encostando o queixo no peito, uma posição que ele já há um tempo não conseguia mais voltar de uma forma ereta. Então ele ficava geralmente com a cabeça baixa, encostado no peito, né, devido à dor grande que ele sentia, né? E no final da sua vida ele passou essa angústia espiritual, esse sofrimento espiritual muito grande. No final de sua vida, Santo Afonso, ele ao menos podia celebrar o santo sacrifício da Santa Missa. Não podia nem celebrar mais. Então ele ia buscando viver esse sofrimento de santidade, né? De penitência, mas de entrega a Deus também. Essa angústia espiritual, né? E no dia 1º de agosto de 1787, na hora do Ângelus, ao meio-dia, Santo Antônio ele veio a falecer. E no final do livro, Glórias de Maria, quando Santo Afonso Maria de Ligório terminou de fazer esse escrito dentro dos seus 123 livros, ele tinha uma gratidão muito grande a Nossa Senhora, a quem ele dedicava toda a sua conversão e seu sacerdócio. E ele deixou esse escrito no fim do livro, onde ele dizia para a Virgem Santíssima: agora posso dizer que morro contente por deixar na terra este meu livro, que continuará a louvar-vos e a pregar o vosso amor, como tenho sempre procurado fazer durante esses anos que tem seguido a minha conversão. Que por meio de vós alcancei de Deus, ó Maria Imaculada. Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da Igreja, uma alma mariana, um presente deixado para nós. Glórias de Maria. Deus abençoe. Salve Maria Santíssima.